Olá, caros estudantes do Centro Educacional Cenecista São Manuel, professor Wagner Oliveira, professor de matemática. Vamos aqui nesta videoaula estudar sobre função afim. Vamos aqui para a parte teórica, certo? No final desta aula, você deverá ser capaz de resolver problemas como esta aqui, né? Está aqui no vídeo, essa situação, problema 1. E também problema como essa 2, né? Onde nós temos aqui os gráficos e daqui você vai precisar extrair a lei de formação, né? Para poder responder essas perguntas aqui. Então vamos para a definição do que é função afim. Formalmente define-se função afim pela seguinte lei de formação, a qual no segundo membro apresenta um polinômio de primeiro grau. Então está aqui a lei de formação f de x igual a x mais b, né? Essa aqui é a lei de formação genérica da função afim, onde no segundo membro, como diz aqui na definição, apresenta um polinômio de primeiro grau, com a e b contido no conjunto dos números reais. Tá aqui, né? Exemplos de função afim. Nós temos aqui y igual a 2x mais 1. Observe que aqui nós temos essa questão do A e do B. Ó. Nessa expressão, por exemplo, quem vai ser o A? O A é 2. Né? Quem vai ser o B? O B é 1. Nessa expressão aqui, f de x igual a menos 3x mais 5. Esse f de x é a mesma coisa que y. Né? Então, nós temos aqui o A, nessa expressão, ele é menos 3. E o B, ele é 5, né? 5 positivo. Nessa outra aqui, nesse outro exemplo, nós temos que o A ele é igual a 1/3 e o B ele é igual a 2. Então, estamos nos baseando aqui, né, nessa expressão, retirando o A e o B, né? Retirando não, reconhecendo o A e o B. Neste quarto exemplo, nós temos que o A é igual a menos 2/3 e que o B ele é igual a 2. E neste quinto exemplo, observe quem é o A. O A vai ser a raiz quadrada de 3 e o B é igual a 2. Aqui somente porque reconhecer nesses exemplos de funções afim quem é, né, esses coeficientes A e B. Vamos seguir adiante, né, com as nossas questões. Nós temos aqui, né, mais um caso a gente conhecer, precisa conhecer como é que a gente calcula, né, o zero da função afim, o que é x0 da função. Então, nós já vimos que o zero de uma função, já vimos no estudo inicial, né? Antes de chegar em função afim, é o valor de x, né? O que é o zero? É o valor de x que anula a função, ou seja, é o valor de x que torna y igual a zero. Algebricamente, no caso da função afim, obter o zero significa resolver a equação do primeiro grau, ax mais b igual a zero. Então, resolvendo essa expressão, você acha que esse x, né, que no caso é o valor que vai zerar a função. E você pode resolver da seguinte forma, né? O x vai ser igual a menos b sobre a, né? Se você pegar aqui a expressão, ó, ax mais b igual a zero, que é isso aqui, ó. Passando b para o segundo membro, fica assim, ó. Ax é igual, ele passa para lá com o sinal trocado, ó, né? A menos b. Então, daqui nós concluímos que o x vai ser igual a menos b, certo? Sobre a. Tá aqui a justificativa, né? Portanto, né, o zero da função afim, f de x igual a x mais b, é exatamente x igual a menos b sobre a. Se você fizer aqui a resolução, né, por este modo, você vai poder comprovar. Né? Isso está acontecendo aqui na verdade. Ó. O f de x é igual a 3x menos 9. Como esse é o valor que anula a função, você já chama logo isso aqui de zero. Né? O f de x igual a zero e resolve isso aqui.
Faça o 9 com o sinal trocado. 3x igual a 9, então x igual a 3. Ok? Então o zero dessa função é 3. Né? E no caso 2, ele fica na forma de fração. Mas se resolve, né, utilizando o mesmo raciocínio. F de x igual a menos... Aqui, cuidado, tá? Para não confundir, né? Esse aqui é que é o B, ó. Aqui houve aqui uma, né, troca de lugar aqui. O A ficou aqui e aqui ficou o B. Cuidado para não misturar. Então, zerando, né, tornando isso aqui igual a zero, você passa, né, esse para cá com o sinal trocado, fica 2x igual a 5. Portanto, x é igual a 5 sobre 2. É um cálculo bem básico, né? Creio que todos vocês sabem fazer isso aqui com certeza, com segurança. Bem, e o gráfico da função afim? A gente já sabe que o gráfico da função afim que diz que é uma reta inclinada, né? Então, nós já sabemos que é uma reta inclinada. Tá aqui o gráfico da função afim. Então, observe que ele vai tocar no eixo y e vai tocar aqui no eixo x, certo? Aqui são os pontos de interseção deles, né? Com o eixo y, aqui no caso com o eixo x. Observe que a gente só precisa de 2 pontos para fazer uma reta, né? Então, na construção do gráfico, sempre que possível, podemos obter os pontos de interseção da reta, no caso esses pontos aqui, né? Com o eixo y e aqui com o eixo x, que vai representar a função y igual a x mais b. Né? Então, esse carinha aqui nada mais é do que y, né? Esse gráfico da função ó, ax mais b. Certo? Esse gráfico aqui. Com os eixos OX e OY. Ok? Interseção aqui dos eixos. Portanto, procederemos da seguinte forma. Primeiro passo, né, para a gente fazer o gráfico, construir um gráfico, nós vamos fazer duas coisas. Primeiro, chamar, né, igualar x a zero e obter o valor de y igual a b. Quando esse carinha aqui for zero, ó, então o f de x, o y vai ser igual a b, porque a vezes 0 é 0 e 0 mais b é b, então f de x igual a b. Né? Então nós obteremos o ponto 0b de interseção da reta com o eixo OY, né? Esse aqui. A gente encontra esse carinha aqui, que é o nosso B, né? Que é o B, né? Observe aí. Vale ressaltar que a ordenada B do ponto 0b recebe o nome de coeficiente linear. Então, esse carinha aqui, certo? Esse carinha aqui, ele é chamado de coeficiente linear da reta. E o segundo passo, fazendo agora em y igual a zero. Né? Você vem aqui, chama esse carinha aqui de zero e tu vai encontrar, lógico, o zero da função, ou seja, o valor de x. Quando você igualar y a zero. Então, tu vai ter isso aqui, né? Encontramos o valor de x, que é o que nós já vimos lá em cima, né? O zero da função. Isso aqui é o zero da função. E temos o ponto menos b sobre a, ou seja, o valor de x, e zero, em que a reta corta o eixo OX aqui. Então, observe que esse ponto aqui, ele é o zero da função, esse ponto que está sobre o eixo x. Como já vimos, a abscissa menos b sobre a do ponto, né? Menos b sobre a e zero, é o zero da função. Isso nós já vimos. As figuras a seguir mostram genericamente as 4 possibilidades para a diferente de zero e b diferente de zero. Lógico que quando na função nós temos os dois coeficientes a e b, então isso acontece, né? Ele vai estar de forma assim, a estar nos quadrantes, ó, né? Observe aí, ó. Ele vai tanto tocar aqui no eixo. É interessante, né, essa situação, porque se o A for zero, o que acontece com esse gráfico, né? Ou então, se o B for zero, o que acontece? Fica diferente disso aqui, viu? Com certeza. Aqui, esses casos, é só para as situações onde a expressão ela tem os dois coeficientes, tanto como tem o B, como tem o A, ok? Vai tocar aqui no nosso coeficiente linear, ele toca no eixo Y, coeficiente linear, e aqui nós temos o zero da função, né? O zero da função, que ele está no eixo das abscissas, no eixo x. Ok? É o valor que torna a nossa função zero. Observe que quando x assume esse valor menos b sobre a,
o valor de y ele é zero. Ó, de novo aqui, ó, menos b sobre a, o valor de y é zero. Né? Você projeta para o eixo y. Coeficiente angular. Como já vimos, o gráfico da função afim f de x igual a x mais b, ele é composto por uma reta, com certeza, né? O gráfico é uma reta, e que nos casos em que a é diferente de zero, essa reta será inclinada em relação ao eixo das abscissas, né? Okay. Sempre inclinada, né? Sempre inclinada. Então, chamando de alfa o ângulo de inclinação, né? Esse cara aqui é o ângulo de inclinação da reta, podemos concluir que são dois os casos genéricos. Primeiro, alfa é agudo, certo? Ou seja, o que é alfa agudo? É um valor menor que 90 graus. No caso, figura 1 e figura 2. Ou A é obtuso, ou seja, aí, no caso ele é maior, né, que 90. No caso, maior que 90 e menor que 180, né? Então, nós temos esses dois casos aqui. Formalmente, define-se coeficiente angular da reta representativa de uma função afim como sendo a tangente do ângulo de inclinação de alfa. Então, se você quer saber quem é o coeficiente angular da reta e você ainda não tem esse cara, né, tendo o gráfico, você vai ter condição de fazer o quê? Você vai calcular através da tangente do ângulo esse coeficiente. Então, se você, nesse caso aqui, se eu quiser saber quem é o coeficiente angular, o A, né? Olha aqui, esse carinha aqui, ó. Ele que é o coeficiente angular, esse cara aqui é o coeficiente linear. Então, se eu quero saber quem é esse cara aqui, não tendo ele, basta que a gente calcule a tangente do ângulo de inclinação, né? Do alfa, certo? A gente vai ver isso aqui em exercício, você vai, com certeza, você vai ficar bem por dentro do assunto. Eu gostaria agora de resolver com vocês aqui alguns exercícios. Primeiro, considere os pontos P e Q, aqui, né? Ponto Q, daqui o ponto P, de cada gráfico a seguir, e obtenha a lei de formação e indique os coeficientes angulares da função representada. Que é interessante, observe que aqui no primeiro exemplo ele está inclinado, ó. Aqui também, só que passando pela origem, já nesses dois casos ele está, o gráfico ele é paralelo ao eixo X, né? Para cada caso uma situação. Vejamos aqui primeiramente, né, o que a questão quer. Obtenha a lei de formação e indique o coeficiente angular da função representada, no caso, em cada caso, né? Você pode estar se questionando, professor, como é que eu vou fazer a partir do gráfico a lei de formação? Neste caso aqui, observe que nós temos dois pontos definidos. Quando o x é 3, ó, nós temos esse primeiro ponto aqui. Vamos pegar aqui o item A. Ó. Quando o x ele é 3, eu vou botar aqui dentro do par ordenado, o y, ó, quando o x é 3, y é 1. O que isso significa, professor? Significa dizer que nós vamos jogar esse par ordenado dentro da lei de formação geral, né, genérica, geral, que nós reconhecemos, que é aquela y igual a x mais b. Pronto. É aqui que a gente vai jogar. Ó. Quando o x é 3, quando esse carinha aqui é 3, o y ele é igual a 1. Então fica assim, ó. Vamos fazer aqui. Ó, quando o x é 3, y é igual a 1. Eu posso substituir aqui, ó. Se aqui é 3, fica 3a. Concorda comigo? Ó? Então fica 3a mais b. Temos aqui então a primeira equação. Mas temos também outro ponto aqui bem definido. Ó, quando o x é 1, o y vale 4. Então daqui nós também jogamos dentro da expressão e vai ficar assim, ó. Esse cara aqui é 4, né? O y. E o x é 1. O a vezes 1 fica a, então fica a mais b. Então nós temos aí as duas equações, a equação 1 e a equação 2. Então a gente forma um sistema, certo? E encontra os valores de a e b.
Vamos fazer isso então. Organizando aqui a expressão 1, nós temos que 3A mais B, isso aqui é igual a 1, e que A mais B, isso é igual a 4. Pronto, nós temos aqui um sistema de equações. Vamos resolver utilizando o método da adição. Vamos fazer aqui. Observe que eu posso multiplicar aqui essa de baixo, qualquer uma das duas, né, por menos 1, tornando ela negativa ao ponto de eu poder zerar aqui, ó, o B, né? Então, vamos multiplicar essa daqui por menos 1. Então, nós vamos ter o seguinte. A primeira equação fica como está. 3A mais B igual a 1. E aqui fica tudo negativo, né? Fica menos A menos B, que é igual a menos 4. Se é método da adição, vamos somar. Aqui observe que dá zero logo, né? 3A menos A fica 2A. E 1 menos 4 fica menos 3. Pronto, achamos o A. Logo, né, o nosso A, nós estamos procurando, o A vai ser igual a menos 3 sobre 2. Já achamos esse carinha aqui, ó. Achamos o A. Agora vamos fazer o quê? Para encontrar o B, basta pegar o valor de A e substituir em qualquer uma dessas equações. Eu vou fazer então aqui na equação 2, né? Na equação 2. Na equação 2. Vamos fazer aqui então essa substituição. Então fica assim, né? O A é menos 3 sobre 2 mais B, que é igual a 4. Trazendo para cá. Então, nosso B vai ser igual a 4, passa para lá positivo, mais 3 sobre 2, 3 meios, né? Que é igual, resolvendo aqui 2 vezes 4, 8 mais 3, 11. Então, fica 11 sobre 2. Então, está aqui o valor do B. Então, o A é menos 3 sobre 2 e o B é 11 sobre 2. Então, nossa lei de formação, na primeira situação, fica da seguinte forma, né? No item A. Fica assim. A lei de formação. Vai ficar assim, né? Vou mudar aqui de cor. Vai ficar sendo Y. Vai se basear nesta daqui. É só trocar o A e o B pelos valores encontrados. Y vai ser igual. O A é menos 3 sobre 2. X, né? Mais é positivo. Nosso B, que é 11 sobre 2. Está aqui a lei de formação da primeira. Você pode dizer, professor, dá um trabalhinho, né? Pois é. Dá um trabalhinho, mas a gente consegue fazer com atenção, dá certo. Vamos agora então ver aqui a lei de formação dessa letra B, né? Do item B, onde esse gráfico ele passa pela origem. O gráfico passa na origem, então nós temos aí também que ver esses dois pontos, né? Que não vou ter espaço. Então a gente vai precisar apagar isso aqui, tá certo? Para fazer a letra B. Qualquer coisa, se você precisar desse cálculo aqui, você vai ter, só voltar o vídeo que você vai ter, né? Vou só apagar aqui, para que a gente possa fazer então esse item B. Como eu disse, né? Nada que a gente não possa fazer, só ir com calma, com atenção. Matemática, gente, é exatamente isso. Matemática é 99% é transpiração, 1% é inspiração. Ou seja, precisamos realmente calcular, calcular e calcular, né? Se você ainda não gosta de matemática,
você vai gostar. É só você se dedicar, você procurar resolver com calma os itens, e você não vai, de forma alguma, odiar a matemática. A matemática, pelo contrário, ela está presente na nossa vida em todos os momentos, né? Em todos os momentos. Por isso que a gente não pode se desligar de uma disciplina como a matemática, né? Para os amantes da matemática, a gente chega a dizer que a matemática é gostosa, né? Vamos aqui. Então, no item B, observe que esse gráfico ele está passando aqui bem na origem, né? E tem esse ponto aqui, né? Esse segundo ponto aqui, o ponto Q. O ponto P, observe que ele é o ponto 0, 0. Quando o x é 0, o y também é 0. Jogando na lei de formação, ó, nós temos lá que quando o x é 0, o y é 0. Então fica assim, ó. Só escrevendo aqui a lei de formação genérica, né? Y igual a x mais b, para a gente não perder o foco. Ó. Então nós temos o seguinte, que quando esse cara aqui é 0, esse também é 0. Então fica assim, 0, que é igual a vezes 0 mais b. O que acontece aqui, ó? O nosso b, ele é igual a 0. A b0 é 0. Então, de cara, o nosso b, ele é 0. Já achamos o b. O segundo ponto é esse, ó, 5 ponto Q, né? O nosso ponto Q, ele é o par ordenado 5 e 10. Primeiro sempre o x e depois o y, né? Também colocando isso aqui, jogando dentro da lei de formação, quando o x é 5, fica assim, então y é 10. Então y vai ser 10. E se o x é 5, então fica 5a, né? Fica 5a mais b. Então aqui nós já sabemos que como o b é 0, então fica assim, porque já vimos que o b é 0, né? Daqui, ó. Então fica 5a, que é igual a 10. Logo esse a vale quanto? 10 dividido para 5, o a vale 2. Então na letra B, a nossa lei de formação, né, encontrada é a lei de formação y igual, ó, o a é 2. Então fica 2x mais 0. Não precisa botar o 0, então fica simplesmente assim, ó. Lei de formação y igual a 2x aqui no item B. Já no item C, o que é que nós podemos ver? Nós devemos notar que a função ela é constante, porque para todo x, a correspondência é y igual a 4. Ó. Não importa o x, ó. Não importa se é esse x, se é esse, né? Se é esse outro aqui. Ó. Todos eles vai dar 4. O que é que isso significa dizer? Que a lei de formação no item C é y igual a 4, certo? E no item D, a ideia é só porque desce, né? É para a parte negativa. Mas observe que o y vai ser igual a menos 3. Não tem, né? Para todo valor de x, ó, aí tudo dá menos 3, né? Nesse caso, a gente tem funções, né, constantes, né? Observe que o x ele vai variando, mas ele não produz nenhuma alteração no y. É sempre menos 3. E nesse caso aqui, ó, o x vai variando, mas o y permanece sendo 4. Então, isso aqui é chamado de função constante. E nesses casos aqui, né, nós vamos depois ver cada tipo de função de acordo com a sua característica, tá bom? Vamos aqui para o exemplo 2. Qual é a lei de formação da função afim cujo gráfico passa pelo ponto 2 e 4. Aqui o par ordenado 2 e 4, ponto P. E a taxa de variação. Professor, o que é a taxa de variação? Gente, isso aqui é o nosso coeficiente angular, isso aqui é o nosso A, certo? Então, dentro da expressão genérica, ó, que é igual a x mais b, nós já temos o A. Sério, professor? Sério? Ó,
y é igual, nosso a vale quanto? 3. Então, eu já sei que aqui é 3x. Professor, está faltando só o b. Exatamente. E como é que a gente vai descobrir quem é o b? Nós vamos colocar este par ordenado dentro da lei de formação, certo? Já sabemos que o a é 3, então a gente já sabe que a função é desse tipo aqui, né? Falta só saber quem é o b. E para descobrir quem é o b, nós vamos colocar aqui, ó, certo? Fazendo isso, ó, pegando aqui o ponto P, que é 2 e 4, nós vamos jogar isso aqui dentro, né? Quando x é 2, y é 4. Então fica assim, 4, que é igual a 3 vezes 2 mais b. Professor, deu para descobrir, não deu? Com certeza. 3 vezes 2 é 6. Então fica assim, b, que é igual, o 6 passa para lá com o sinal trocado. Vamos fazer devagarinho, né? Então fica, vou fazer aqui devagar para você entender. Então fica assim, 4, que é igual a 6 mais b. Então você pode perceber que o b vai ser igual a 4 menos 6. Concordam comigo, gente? Então o b é igual a menos 2. Pronto, nós já achamos o a e o b. Isso quer dizer que a nossa lei de formação vai ser y igual a 3x, que é menos 2, né? 3x menos 2. Está aí, então, a lei de formação, né? Foi nos dado aqui o a e um ponto para que nós pudéssemos determinar, então, a lei de formação da função. Ok? Deu para entender, né? Qualquer coisa você para o vídeo, né? Volta, vai com calma que você entende bem. E aqui o nosso último exemplo, qual é o ponto de interseção dos gráficos das funções f de x, que é igual a 3x mais 4, e o g de x, que é igual a 8 menos x. Lembrando que o ponto de interseção é tal que suas coordenadas satisfazem ambas as expressões, certo? O ponto de interseção ele satisfaz tanto a função f de x quanto a função g de x. É o ponto que ele vai assumir o mesmo valor para as duas, certo? Então, o que nós devemos fazer aqui? Ó? Se é igual para as duas, vamos igualar essas funções. O f de x é igual a g de x. Só isso, professor? Só isso. Você vai botar lá que 3x mais 4, que é a função f, né? É igual a 8 menos x. Vamos aqui colocar no primeiro membro, né, o que tem x e no segundo o que é só número, né? Então fica assim, 3x passa para cá com o sinal trocado. E aqui já temos 8, né? Passa o 4 para cá com o sinal trocado também. Peraí, só corrigir um errozinho aqui, né? Que é x. Então 3x mais x aqui dá 4x. E 8 menos 4 é 4. Daqui nós tiramos que o nosso x ele é igual a 1. Achamos então o x. O que eu faço agora? Vamos pegar qualquer uma dessas duas aqui e calcular então, né? Quando o x é 1, para encontrar o valor da função do y. Então f de 1 vai ficar sendo 3 vezes 1 mais 4. Então o f de 1 vai ser igual a 3 vezes 1, 3, mais 4, 7. Então, o ponto de interseção dessas funções é o ponto x1 e o y igual a 7. Esse cara aqui é que é o ponto de interseção, certo? Ponto
de interseção. Pronto, terminamos aqui. Muito obrigado por vocês estar assistindo essas videoaulas e tirando suas dúvidas, aprendendo mais. Agradeço muito mesmo, né, por estar comigo. E vou ficando por aqui. Na próxima videoaula a gente vê mais, né, exemplos, né, mais questões resolvidas sobre função. Enfim, um abraço, Deus abençoe a todos e até a próxima videoaula.